Houve muita pressão para que a COP saísse de Belém, muita pressão, para que ela fosse primeiro para o Rio de Janeiro e até mesmo que ela saísse do Brasil, né? E a decisão de bancar a COP em Belém mostrou-se absolutamente acertada, e acertada por muitas razões. A primeira delas é porque nós estamos fazendo, né? Parece que eu fiz alguma coisa na COP, mas a ONU realizou esta COP com apoio decidido do governo brasileiro, o anfitrião, num contexto de muita turbulência. A gente não pode ignorar o que está acontecendo no planeta. Nós temos um genocídio em curso na faixa de Gaza, uma guerra entre Rússia e Ucrânia, uma guerra civil no Sudão, um presidente negacionista na Casa Branca, o país que é o segundo maior emissor de gás de efeito estufa do mundo. Então, fazer uma COP nessas condições, depois de 3 COPs realizadas em países autoritários, como foi o caso do Azerbaijão, dos Emirados Árabes Unidos e do Egito, sabendo que haveria mobilização social, como é natural num país democrático, sabendo que essa mobilização poderia provocar algum nível de mal-estar, como provocou, a ONU está tão viciada em fazer eventos em ditaduras, onde não tem questionamento da sociedade civil, que logo depois dos protestos que foram realizados pelas comunidades do Alto Tapajós na terça-feira, cobrou o governo brasileiro. E não só cobrou, como vazou para a imprensa a carta que foi enviada para o governo brasileiro exigindo uma maior repressão aos protestos. Essa grande ONU, que não é capaz de deter um genocídio na faixa de Gaza, mas quer dar lição de moral para o Brasil, que está realizando um evento na Amazônia. E o governo brasileiro teve uma postura altiva e disse, não, vamos tomar as providências que tem que tomar. Obviamente teve tensões, porque também há visões diferentes sobre como lidar com os protestos do governo do presidente Lula e do governo do Helder Barbalho. Não são exatamente a mesma coisa, como vocês podem imaginar. Há visões distintas, mas achou-se lá um equilíbrio e a COP foi um grande sucesso. Então, primeiro, o contexto de que é uma COP que acontece depois de muitas COPs realizadas em países antidemocráticos. A Luciana mencionou que teve em Dubai, eu estive lá também, em Baku. Não tem protesto em Dubai, gente. Não existe essa lógica de que a sociedade civil vai fazer uma marcha em Dubai. Não é concebível. Então, no Egito foi num resort, em Sharm el-Sheikh, um resort de luxo. Então, assim, nada a ver com o que aconteceu. Então, isso, primeiro, é um marco excepcional. Segundo, das tensões que eu já mencionei, quer dizer, o mundo está vivendo um momento de muitas tensões. Então, ter uma COP que se permite ser atravessada pelas tensões. Não é uma COP que se blindou as tensões e as divergências e a complexidade que nós estamos vivendo no mundo. Não, a COP foi atravessada por isso. Pelo negacionismo dos países árabes, pelo esforço dos países do G77, do Brasil, da Colômbia de incluir elementos importantes na declaração final, o trabalho exemplar da ministra Marina, do André Corrêa do Lago, de outros. Então, uma COP que estava aberta, isso é muito importante. E o terceiro aspecto, eu acho que para fechar esse contexto, Caco, que é importante para a gente entender o que foi Belém, é uma COP que acontece depois de uma grande frustração. Não que se esperasse que o Azerbaijão pudesse produzir uma COP com grandes resultados, mas era a COP do debate sobre financiamento. Era a COP que acontecia depois de uma década de negociações, 10 anos do acordo, 9 anos, né, no caso do ano passado, 9 anos do Acordo de Paris. Então o livro de regras estava pronto, ou seja, o mecanismo estava maduro. Faltava uma coisa, quem paga a conta. E neste quem paga a conta, Baku produziu uma grande frustração, porque se calculava 1,3 trilhão de dólares para poder financiar uma transição justa, e o que Baku ofereceu foram 400 bilhões de fundos públicos e privados, sem dizer de onde vinha. Então foi muito frustrante a COP em Baku, gerou um certo ressentimento, eu diria, que o Brasil manejou muito bem. O André Corrêa do Lago, particularmente, teve um papel super importante, né? Qual foi a resposta do Brasil diante dessa frustração? Olha, chega de negociar, gente. A questão não é mais negociação. A ministra Marina Silva, deu uma entrevista muito enfática durante a semana. Não se trata mais de negociar o mecanismo. O mecanismo está pronto. É o Acordo de Paris, a gente já discutiu as regras durante 10 anos, como é que implementa. Agora é a COP da implementação. Agora é coçar o bolso, os países ricos se mexerem, os países que têm compromisso com a transição também se comprometerem, não só os ricos, mas também os países em desenvolvimento. Agora é fazer o mecanismo rodar, fazer o mecanismo funcionar, porque já está feito. E, honestamente, com todos os limites que o Acordo de Paris tem, o mundo não produzirá nos próximos anos, com essa realidade que nós temos, com governos de extrema direita, com negacionismo climático galopante que existe hoje, algo melhor do que o Acordo de Paris.